Olá, pessoal. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conexão Gospel. Eu sou a Rafaela Martins e estarei aqui apresentando essa série de bate-papo com os nossos missionários da segunda região. E hoje nós estamos aqui com uma mulher, mãe, missionária, que tem feito um trabalho extraordinário, mas não vou falar muito, não, vou deixar que ela fala aqui com vocês. Nós estamos aqui com a missionária Maria José. E para começar, missionária, nós gostaríamos de saber quem que é a pessoa Maria José. A Maria José como você disse, é a mãe, a missionária, a mulher normal, como todas, né? Mas que tem uma preocupação, apaixonada pelas crianças, gosta de trabalhar com os vulneráveis, os desprotegidos, e sei um pouco dela. Bem, quanto tempo que a senhora está atuando no campo missionário? 10 anos em Burkina Faso. 10 anos. E como você descreveria a experiência de ser mulher e missionária no campo? Olha, a mulher missionária no campo, sozinha, dependendo a cultura onde ela está, no meu caso, é um desafio, porque às vezes olham para a mulher como assim, insignificante, né? Não tem a figura do homem. Mas isso aí tudo para mim eu superei, eu não vejo dessa forma. Eu acho que ela tem assim, o mesmo potencial que um homem tem e ela pode superar as barreiras também. Vai depender da determinação, o propósito pelo qual ela partiu para essa obra missionária e o que ela pretende realizar. Amém. E eu acredito que exista muitos desafios, né? Como a senhora mencionou, são 10 anos. Certo? E qual que é o maior desafio de se fazer missões entre os africanos? Olha, eu vou falar da nação em que eu estou. Como eu estou em um país que 60% são muçulmanos ou mais, onde a mulher não tem assim uma voz ativa, é um desafio porque é uma cultura diferente, é um povo diferente. Por exemplo, eu não posso aproximar de um homem para falar, para evangelizar. Mulher fala com mulher, homem fala com homem. E daí é um grande assim, é um grande desafio, né? Porque você tem diante de você o campo e você não pode atuar nele por causa da cultura. Mas, como é Deus quem te conduz, Ele vai sempre te colocar alguém ao seu lado, como tem colocado lá, para que, através desse grupo, né, amigos que temos, homens e mulheres, eu consiga aproximar e eles são o canal para que possam transmitir aquilo que a mensagem que eu preciso falar e transmitir. Mas, graças a Deus, apesar de ser mulher, em Burkina Faso eu tenho um grande respeito. Onde eu chego, assim, eu não tenho assim muita dificuldade. Não sei, talvez seja a idade, eu acredito que seja Deus mesmo, porque eu tenho sido bem recebida Amém. e tenho tido assim aquele respeito que todos nós gostaríamos de ter, né? É verdade. E como que tem sido lidar com os desafios pessoais e emocionais que podem surgir durante a missão? Sim. Um dos maiores desafios, eu, por exemplo, estou 10 anos lá, sozinha não, né? O Senhor está comigo. Eu estive uma missionária durante 8 meses só comigo. E muitas vezes você está sozinha, você no campo, você recebe, é como se você fosse um para-raio. Você vai receber todas as influências, todas as demandas. E a maioria das vezes você não tem com quem você compartilhar. E aí é você e Deus esse momento. É um Você desafio não mesmo. tem o pastor, você não tem o seu conselho, é você e Deus. E eles veem em você a resposta. E muitas vezes decisões que você precisa tomar e você fala: como eu vou fazer? Eu estou representando uma instituição. Eu tenho que zelar pelo nome em tudo que eu estiver fazendo. Está lá em primeiro lugar o Senhor, mas está lá o nome da instituição. Então a gente tem que estar sob a cobertura de oração e a unção do Espírito Santo
e pedir graça a Deus, né? Que Ele venha suprir todas essas necessidades. Amém. E você já enfrentou momentos difíceis em que pensou em desistir da missão? Sim, houve um momento, porque eu comprei um terreno, registrei uma associação e comecei a trabalhar, porque nós estamos saindo da nossa nação, vamos para uma outra nação, nós temos que estar organizados. E lá havia-se um projeto que eu desconhecia, toda a região onde nós estávamos, tinham comprado, o governo pegou toda aquelas aldeias, 6 aldeias, que eu não trabalho na cidade, eu trabalho dentro de aldeia. E aí o que aconteceu? Com o projeto lá, eles começaram a fazer a obra e foram nos empurrando mesmo para sair. Eles não diziam em palavras, mas faziam com atitude. E aquele momento que você vai orar, você vai jejuar, você faz campanha e parece que Deus não está te respondendo. E houve um momento que eu falei, Senhor, para que eu vou ficar lutando, passando por tudo isso aqui? Melhor voltar para o meu país. Mas eu sempre falava, eu não estava desviada, eu vim porque o Senhor me trouxe até aqui. Aí eu pedia sempre um sinal a Deus. Olha, mas se algo acontecer, e Deus sempre dava um sinal, eu falava, tá bom, Senhor, eu vou caminhar mais um pouco. E assim eu fui caminhando e já são 10 anos lá. Eu acredito que tenha sido um desafio mesmo, por fazer parte do conselho, né, missionário aqui da igreja. Eu tive acompanhando, né, das vezes, que sempre que a senhora pedia oração da situação, e eu acredito que missão, né, Deus tem que tocar no nosso coração, a gente tem que sentir e realmente encontrar esses desafios, e a gente permanecer, a gente vê que é Deus, né, que gera em nós esse desejo, essa vontade, igual a irmã mencionou, que tem a paixão pelas crianças. Eu até falo, quando eu fico vendo as fotos que você traz para a gente ver, eu falo, eu não posso ir num lugar desse, que eu vou querer trazer todo mundo, eu vou falar que é meu. E o mais contagiante é que você chega, ela vai sair e ela quer ir embora com você, ela não quer ficar lá. Eu já tive a experiência que foi a missionária fazer um trabalho de curto prazo lá, uma irmã da igreja, ficou uma semana lá, uma dentista, e cada dia ela levava uma criança, deixa eu levar, apaixonada, né? E quando ela foi embora, eu cheguei lá na aldeia para trabalhar, a mãe veio já com a roupa, com a sacolinha, ela não quer mais ficar em casa, toma, leva ela para você. E eu falei, não, mas eu não posso. Não, mas ela não quer ir, a criança chorava. Eu não quero voltar para casa, eu quero ir embora com ela. Eu falei, mas eu não posso, porque a gente, você não pode deixar, você leva todos para sua casa e nós não podemos, né? Eu entendo. Como que a igreja, né, a sua rede de apoio, tem sido para você durante esses momentos desafiadores? O papel da igreja. Olha, eu tenho dito que Burkina Faso é um mistério e é um milagre. E nós somos sustentados somente pela Igreja Metodista Wesleyana. E eu louvo e glorifico a Deus. Nós passamos a pandemia, todas aquelas adversidades. A igreja foi fiel no seu compromisso, nunca deixando faltar nada para nós. E Deus tem assim a cada dia, e às vezes eu falo assim, Deus, como eu vou fazer? Eu não sei. Mas sabe quando de repente alguém que você não conhece, eu tenho muitos parceiros que eu não sei quem são. Pessoas que entraram no meu Facebook, pessoas que, através de um amigo, pegou o meu contato, sabe aquele que fala assim, olha, missionário, estou mandando uma oferta para o projeto. Não sei quem são, porque é assim que Deus tem feito em Burkina Faso. Glória a Deus. Há projetos que estão em andamento na comunidade local, como aulas de corte e costura, pintura em tecido. Compartilhe conosco um pouco mais desses projetos e como tem sido o envolvimento da comunidade nessas iniciativas da igreja. Olha, a comunidade ela tem chegado presente mesmo. Nós tivemos o primeiro, foi o projeto de sabão. Nós preparamos, compramos material, elas aprenderam, compramos o material, demos a primeiro, né? Primeiro material, agora vocês vão fazer, vão vender, com esse vocês vão comprar e vocês vão prosseguir. E assim, durante muito, hoje eu nem sei como elas estão, porque cada uma pegou e começou a fazer seu próprio comércio.
Tem a pintura de tecido também na mesma situação. Nós demos todo o suporte, tudo gratuito. E depois, olha, vocês terão o primeiro passo, vocês terão aqui para vocês começarem. E a costura, como tem até hoje, a costura, inclusive, teve um momento que nós tivemos benefícios. Os próprios moradores levavam a sua costura para fazer e a gente tinha, pagava a costureira, pagava a professora, dava um benefício para ela por ela estar costurando e a gente tinha uma renda vindo da costura lá. Assim, então, eles são bem envolvidos. São bem envolvidos. Tudo que a gente faz, eles chegam junto mesmo. E hoje nós temos o maior desafio, a nossa escola, né? Eu disse que eu não fui para lá para montar uma escola. E com o projeto, olhando a necessidade do local, e eu disse, como é que eu vou evangelizar no meio dos muçulmanos? A estratégia que Deus me deu. Olha o índice de analfabetismo. E eu comecei, vou fazer só um reforço, começar uma alfabetização. E de alfabetização se tornou uma escola. E hoje eles nos procuram, porque a gente tem a escola, que é a formação, mas nós temos assistência à saúde, nós temos assistência espiritual, tem alimentação, que é o que mais importante para eles, né? Então, todo pai quer levar seu filho e colocar, porque sabe que o filho está sendo cuidado pela igreja, mesmo ele não sendo um cristão. Mas ele deixa o filho participar das atividades. É como se fosse uma barganha para ele, né? Você vai, participa, porque está doente, eles cuidam. Precisa de uma cesta, eles doam. A escola, ele não tem responsabilidade para com o filho, porque o projeto é a igreja em si, né? Porque eu não digo a missionária, mas é a igreja. Ela está lhe dando todo o apoio. E, em contrapartida, ele está ouvindo a palavra de Deus. Amém. Muito bonito de ouvir. Eu acredito que chega uma pouca quantidade, quando vê já é um número muito grande. Hoje já são quantos, a senhora sabe? Hoje nós somos com 130 crianças e eu pedi, não coloque mais ninguém em sala. Não temos assim, porque nós temos que fazer aquilo que está. Então, o programa é se eu tenho condições de sustento. Eu não posso chegar só para dizer que eu tenho escola, eu tenho 200 crianças e elas não serem bem atendidas. Então, o que eu fiz? Não, 130, eu falei, eu programei 120, já chegaram 130. Isso até com a campanha aí das cadeiras, porque a carteira que senta 3, eles colocaram 4. As crianças estão todas apertadinhas. E eu disse, não tem sentado 4, como a gente vai fazer? A única condição que eu dei para eles de receber novos alunos é porque nós estamos passando por um problema lá de, vamos dizer, vulnerabilidade. Muitos refugiados estão vindo até a aldeia e eles nos procuram, porque eles já sabem que ali eles são cuidados. Eu disse, a única condição de receber alunos novos são os refugiados. E você sabe que a maior parte que vai ali é porque ele sabe que o filho dele está sendo cuidado, ele tem comida, ele tem alimento, ele tem todo o atendimento. Então, ele prefere levar o seu filho e deixar ali aos nossos cuidados. Você sabe que vai ser bem cuidado. E a igreja tem sido um grande diferencial ali naquele local. Amém. Quando fala assim, onde é o projeto da Branca? Porque lá eu sou a Branca, né? Onde é o projeto da Branca? É a Branca, aquela que cuida das crianças. Então, a igreja tem já essa referência ali. Uau. Sabemos que a ministração da palavra e o alimento físico são essenciais durante o trabalho missionário, pois as pessoas carecem tanto do alimento espiritual quanto do físico. Qual é o trabalho de vocês com as crianças no quesito da evangelização e ação social na vida delas? E de suas famílias, incluindo a área da saúde e educação? Olha, no caso das crianças, nós temos, durante segunda a sexta, a escola. No sábado, nós temos um trabalho de evangelização. Lá fala compaixão.
é um trabalho, né, em outras palavras, de misericórdia, né? Você vai assistir, é uma assistência social, de certa forma. Sim. Então, as crianças vêm para esse trabalho. E aí eles vão ouvir a palavra, vão ter as suas atividades, vão brincar e depois recebem a sua alimentação. E com isso, tem semana tem 100, 120, cada São dia vai muitas. chegando mais uma criança. Aí quando você chega e olha eles louvando, adorando a Deus, você diz, nossa, todos são cristãos. Não, não são. Mas eles estão o quê? A semente está lançada. Agora, o crescer e frutificar é o Espírito Santo e Deus quem vai fazer na vida deles. Amém. Existe os pais também, alguns pais que vão. Não, os pais já são mais difíceis. Normalmente, como eu, mulher, lá à frente, os homens não vão. Mas as As mulheres mulheres. vão. Por exemplo, como se você tem uma vigília, as esposas que os maridos permitem, elas vão, participam, as jovens, mas o problema é que elas têm que ter permissão do marido para participar. Então, o que elas fazem? Elas passam, como vão no corte e costura, vão, e aí elas levam os seus pedidos. E depois elas voltam e dizem, olha, Jesus já respondeu, já deu resposta. Eu já fui abençoada. Então, assim, é um trabalho que a gente, olha, por que, como eu questionei, por que você, olha, você está sendo abençoada, você não quer entregar a sua vida para Jesus? E ela falou para mim assim, a minha vida já é o meu coração de Jesus, Tanti. Só que meu esposo não deixa eu seguir. Então você vê, a gente tem tanta liberdade aqui. Enquanto elas só queriam ter a liberdade, ser livre, para dizer, olha, eu sou de Jesus, e elas não podem. Né? Mas permite os seus filhos participarem. Elas usam, então, da ação social, no caso a costura, para poder levar essas orações. As suas orações, os pedidos. E depois elas voltam. Teve uma que eu falei, olha, vem no culto domingo. Não, não, eu não posso. Só ora e agradece. Eu vi só ora por mim, eu já recebi a minha bênção. Agora vamos falar sobre a sua atuação como mulher no campo missionário. Como sua fé e missão promove a autoestima das mulheres africanas? Olha, eu lá, eu já sou a vovó. Então eu me acabo, né? Vem as mulheres, mamãe, eu olho para elas assim. Na verdade, eu sou vovó pela minha idade. E há, sim, um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas. Como elas veem, como a gente tem cuidado das crianças, dos filhos delas, isso para elas assim é uma honra. Nossa, ela cuida dos nossos filhos. Então eu sou bem recebida, eu sou bem vista. Sim. Inclusive vão ter muito. Não, a Branca, nossa, ela cuida. Quando eu fui adotar minha filha, ela é órfã de pais vivos. E quando chegamos diante do juiz, que o juiz perguntou, mas por que você está dando a filha se vocês são vivos? E o pai dela respondeu assim, eu sei quem é ela. Ela cuida de várias crianças lá na aldeia. Ela faz para minha filha aquilo que eu não posso fazer. Então eu prefiro que a minha filha esteja com ela e é bem cuidada, porque eu sei quem é ela. Eu prefiro deixar que ela cuida da minha filha. Então aquilo para mim aumentou a responsabilidade ainda, né? Porque, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu confio em você. E olha, graças a Deus, eu tenho um acesso em todos os locais, entre as mulheres, mesmo eu não falando a língua delas. Porque como é um país, né, étnico, nós temos aproximadamente 78 etnias. Então você vai chegar, nem todos falam francês. A língua oficial lá é o francês. Aí eu chego no meio, e aí eu brinco com ela, olha, eu sei que você está falando de mim, né? Aí elas dão aquela risadinha. Então aquele cumprimento básico, cumprimento, aí a gente cumprimenta. Mas o falar mesmo, eu ainda não consegui o dialeto deles. Mas aí qual que é o dialeto que... Da minha filha é o Moci, mas são 78 dialetos. Ah, sim. Cada Diferente povo. mesmo. Nós temos na escola, inclusive, com essas crianças que estão chegando, crianças que não falam a língua. A professora não fala a língua. Ele é alfabetizado no francês, que é a língua de lá. Mas
ele tem dificuldade de compreensão e a professora dificuldade em transmitir. Sim. Porque ele não fala nada da língua do caso lá do Morê, né, que é da etnia Moci, e não tem quem fala a etnia dele. Então é um grande desafio mesmo. E o desafio que nós vamos receber um pastor lá agora, o pastor Carlos Henrique, ele tem duas crianças, uma de 2, outra de 4 anos. Você imagina quando essas crianças chegarem, vão todos se aproximarem e vão conversar como no início, eles pegavam comigo e conversavam comigo, como se entendessem, né? E aí, quando tinha qualquer problema entre eles lá, né, de criança mesmo, eles vinham me contar, porque eles não falavam francês, só falava a língua deles e eu não sabia o que eles estavam, mas ele achava que eu estava entendendo. E agora você imagina essas duas crianças, todo mundo querendo falar, querendo conversar, e mesmo elas, vai ser um grande desafio para elas mesmo. Desafiador. Você pode compartilhar conosco exemplos de como você se envolve em iniciativas que apoiam o papel das mulheres na comunidade local? Olha, eu procuro lá assim, incentivar no sentido que mostrar para ela que ela tem valor. A comunidade lá em si não tem nada que eles não têm projetos que venham incentivar as mulheres. Então, o que a gente faz? No pouco que nós fazemos, a gente tenta mostrar que elas têm valor, que elas podem, elas são guerreiras mulheres lá. Eu falo para ela, olha, eu me espelho, vocês são exemplo de vida para mim. A força, a dedicação, o trabalho, você não vê ninguém reclamando. Então, o incentivo que eu dou sempre para elas são: vocês são capazes. Vamos fazer, vamos estar juntos. E mesmo, fizemos uma plantação lá o ano passado, uma horta, né, que eles falam. Eu fui para o meio plantar, capinar, e depois só Jesus com a coluna, né? Mas você faz isso? Faço. Aí elas chegam, querem te dar. Não, não, eu também quero cozinhar com você, mas faço sim. Não, eu vou lavar a panela com você. Por quê? Aí ela olha que ela não, que eu olho para ela como um ser, que é um ser que pode, que tem capacidade. Na verdade, elas são olhadas assim como não tem valor mesmo. Né? E elas acabam acreditando mesmo E que acabam elas acreditando, são, porque elas têm sonhos, são inteligentíssimas, são criativas. Mas não tem, elas têm sonho, mas não tem quem realize. E a gente tenta promover isso aí. E uma vez, no 8 de março, dando uma palestra, conversando com elas, e elas riram muito, né? E eu encorajando, mostrando que elas eram capazes. Aquilo assim, foi tudo. Depois ainda dei, foi na época era o sabão, olha, e presente para cada um, vocês estão ganhando aqui o kit, né? Para vocês, ser o presente de vocês. Nossa, aquilo para elas assim, que ninguém faz isso, infelizmente, não fazem. E uma das coisas que também assim que elas olharam para mim as crianças, na verdade é porque não tem muita a condição financeira mesmo. E aí coloca só um paninho, né? E é muito quente, a criança não é como aqui que se agasalha. E aí eu cheguei, eu peguei o recém-nascido. O cacau de recém-nascido é cheiroso. Quando eu peguei, a criança fez secar. Eu, calma! Eu sacudi assim, não, fica tranquila. Aí elas olharam, daí a pouco, umas 5 ou 6 mulheres, tem do meu filho também, tem do meu filho também. Porque ela viu que eu não fiz acepção, que o cocô do filho dela não era nada para mim, não é? Então, isso para elas é assim, olha, ela fala a mesma língua que a gente, ela está do nosso lado. Né? É muito gratificante. E elas entendem que elas são importantes, né? Elas entendem que elas são. E eu sempre procuro, né? Principalmente aquelas que já estão bem de idade, eu chego, abraço, mas eu abraço, vem cá, vamos. Tínhamos lá o curso à noite, vem, vocês vão estudar, mas vem cá, você vai estudar e você vai, mas Santinho, pode, vamos. Então eu procuro sempre assim, mostrar para elas que elas são, e são capazes mesmo. Sim. E qual que é a importância de ser missionária no campo como mulher? Olha, eu vejo assim que a gente como mulher, a gente tem mais sensibilidade.
Isso é verdade. A gente consegue ver, eu, Maria José, não sei se todas, mas a gente consegue ver que o homem ele vai mais assim no é o racional, né? E a gente não. A mulher. Então, é importante, porque ela pode, por exemplo, o país onde que a mulher, como eu lá, o homem não pode chegar perto da mulher e estar, mas a mulher, ela vai estar ali lado a lado com ela vai estar transmitindo e também adquirindo experiência. Uhum. Eu falo que elas acham que aprendem com a gente. Eu acho que nós aprendemos mais com ela do que elas aprendem com a gente. Então é É importante. muito importante a mulher missionária. E hoje nós temos um grupo maior de mulher no campo, né? Se você olhar as pesquisas, e mulheres mais velhas, viu? No campo. No campo hoje. Elas são mais assim ativas. Elas não olham as dificuldades. Elas Sim. partem mesmo para o campo. São proativas, né? Não São fica proativas. esperando, não. Vamos falar agora de futuro e inspiração. Como você espera que a sua experiência como missionária influencie o futuro das pessoas que a senhora serve? Olha, eles olham para mim como pela minha idade. E eles olham assim, nossa, você nessa idade, você faz isso, tudo isso. Para nós, a gente sabe que a gente está fazendo o mínimo. Mas eles dizem, você faz tudo isso. Então, isso aí é um motivo para olharem e dizer, se ela pode fazer, nós também podemos. E aí eu procuro sempre, que eu falei, não é, incentivar, que não é a nossa idade, não é, porque às vezes eu, por exemplo, hoje, com 66 anos, às vezes eu brinco com os jovens lá, vocês estão cansados? Olha, toma banho na minha água. Aí eles riem, né? Mas, tia, eu falei, vocês estão cansando muito rápido. Então, assim, eu procuro, não é a minha idade, mas eu olho assim, poxa, eu não tenho mais 20 anos pela frente, né? De força, eu não tenho a força que você tem. Mas existe uma experiência que eu já passei e você ainda vai passar. Sim. E é isso o que vai acrescentar e fazer a diferença. É verdade. Além do apoio financeiro, como podemos ajudar você e a comunidade local, mesmo à distância? Filha, só todo mês, ó, a Gemil, é só todo mês, sei lá, brincadeira, é só para você sorrir um pouco. Olha, a maneira que eu sempre digo, a oferta é importante, nós precisamos dela, mas ela tem que estar paralela com a oração. Porque eu falo que tudo que o missionário não faz nada sozinho. Ele tem a equipe. Eu falo que a igreja é invisível. E ela está aqui segurando as cordas. Ele fez. Não, ele não fez não, porque tem alguém orando, Deus está direcionando e dando estratégia, ele só é a ponta, onde ele está recebendo, sendo coberto de oração, e ele está ali realizando o projeto qual Deus tem para ser realizado. Então eu falo que a equipe que trabalha com ele, à distância, ela é fundamental na vida do missionário. Eu faço. Não, eu não faço nada. Quem faz tudo é Deus. E essa equipe está lá, né? Segurando ali a corda para que a obra de Deus seja realizada. Amém. Nós temos um grupo, né, de intercessão aqui na igreja e a gente tenta, né, que a igreja precisa compreender, entender, né, qual que é a importância da oração para os irmãos que estão, né, em campo e que a oração ela é eficaz. Sim. E a gente tem um grupo de mulheres ali que oram, né, inclusive, né? Queria convidar você, né, que está nos assistindo, se você tem o desejo, né, a igreja precisa, né, a igreja não, os missionários precisam, né, das nossas orações. E eu acho muito importante. Eu acho que muitas das vezes a igreja ela não tem a dimensão, sim, né, que ela, né, a potência que ela tem da oração, assim, né, de orar para os nossos missionários que estão em campo, estão fazendo um trabalho extraordinário, sim, compreender o que é a missão também, que muitas vezes a gente tem uma caixinha que a gente acha que missão é só ir, mas não, a missão está no ajudar no financeiro, na oração. Ela está englobada, né? Tem aquele que vai, tem aquele que está com o joelho no chão,
tem aquele que está ali contribuindo. Então, eu falei, é uma equipe que caminha junto. Sim, quando a igreja, num modo geral, ela compreender, eu creio muito, até na questão do financeiro, sim, vai triplicar na questão da entrega, da busca, da oração. A missão ela vai ser assim, vamos dizer, 100%, né? E eu quero dizer para você uma coisa. Quando eu era empresária, eu deixei tudo. Eu falo assim, eu coloquei a mochila nas costas e fui. E o conselho eu sempre dou. Olha, o melhor patrão que você tem é Jesus. Você não precisa ficar preocupada, eu vou perder isso, eu não vou ter. O Senhor vai te enviar. Você não vai ter necessidade, porque Ele vai suprir. Ainda que se um mês o seu mantenedor, faltou por algum motivo, Ele vai levantar outro e Ele vai suprir a sua necessidade. E eu falo que ser missionário é um privilégio. Quando eu olho assim, às vezes eu olho para a minha capacidade e falo, Senhor, olha a minha capacidade com tantas pessoas com maior capacidade, mas por que eu? Deus não está à procura dos capacitados, mas Ele está à procura daqueles que se dispõem. Reconhece que Ele não é nada, que Ele é dependente de Deus. Então, tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, Tu sabe que eu não sei. Mas olha, para dirigir, eu não gosto de direção. Aí tive que comprar um carro, porque eu não sei dirigir moto. E eu dependo de carro ou moto. E aquele trânsito terrível, eu levantava cedo e falava, Jesus, faz uma coisa para mim, pega a direção para mim, por favor. Aí eu saía cantando e ia até o projeto. Aí quando chegava na hora de sair, eu falava assim, Senhor, agora eu estou voltando, pega a direção para mim. O Senhor sabe que eu tenho medo, mas pega a direção, me leva de volta. E eu fui ganhando confiança nisso aí. Aqui no Brasil eu nem dirijo, mas lá parece que gente grande dirige. Por quê? Eu reconheci a minha incapacidade. E eu sei que todos nós somos dependentes de Deus. Totalmente. Não adianta a quantidade de diploma que você tenha. Você tem que saber. Você é totalmente dependente de Deus. Amém. Tem alguma mulher na Bíblia que a jornada de fé e o ato de servir te inspira? Ruth, onde tu fores, eu irei, teu povo é meu povo. Olha, lindo. É interessante ali a história da Ruth, né? É linda mesmo. Linda a história dela. Ela é inspiração mesmo. Para finalizar, tá? Foi muito bom até aqui. Se deixar a gente ficar horas, vai conversando, tem muitas curiosidades, né? Mas para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, um conselho para os nossos irmãos que estão interessados em servir em missões transculturais dentro e fora do Brasil. Olha, eu quero deixar para vocês um conselho. Missões é um projeto de Deus. E esse projeto está sobre a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos Mateus 28, capítulo 18 a 20, que Jesus diz que ele recebeu autoridade e agora ele ordena aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizando, fazendo discípulos, ensinando a guardar os mandamentos. Jesus primeiro, ele preparou os seus discípulos. E agora ele está ordenando. E nós temos que estar nessa obediência. Mas como fazer missões transcultural? Primeiro, você tem que passar pela sua Jerusalém. As capítulo 1, versículo 8, quando diz Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque o seu campo, ele começa onde você está, na sua Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Fazer missões aqui, nacionais, é muito bom, é sua língua, é sua cultura, você está no meio do seu povo, no seu habitat. Mas quando você passa ao transcultural, daí a importância de você ter uma base na sua parte nacional. E eu quero dizer para vocês, Lucas capítulo 10, versículo 2, quando Jesus diz, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão brancos. Jovens, vocês têm a força. Vocês estão ainda com vigor.
vocês possam dedicar a vida de vocês, entregar a vida para o trabalho do reino do Senhor. Isto só vai engrandecer, enriquecer, e o melhor de tudo é que nós estamos investindo em vidas. Hoje nós temos grandes dificuldades porque faltam vocacionados. E um outro conselho que eu dou, como Burkina, nós temos aproximadamente 78 etnias, temos poucas etnias, línguas que têm a Bíblia na sua língua. Procure uma agência. No Brasil nós temos a CIL, nós temos a AMEN, onde você pode se preparar para você ser um tradutor, um missionário tradutor, trabalhando com esse povo, até mesmo aqui no meio dos índios, nem todos têm a sua Bíblia, onde vocês irão trabalhar traduzindo a Bíblia na linguagem para que eles possam ter um acesso de compreensão à palavra de Deus. Missões é para hoje. Deus nos chamou, nos comissionou e nós temos que estar em obediência. Amém? Missionária Maria José, gostaria de agradecer, tá, pela entrevista, pelo bate-papo, foi uma bênção, me acrescentou assim demais, abriu minha mente. Espero também que tenha, né, aberto a mente das pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria também de deixar aqui, se a senhora quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu quero convidá-los para estarem passando um período de experiência em Burkina. Nossa igreja é formada 50% de jovens, são universitários, que temos a universidade, e vocês acrescentariam muito lá para eles e adquiriam também muitas experiências. Mas eu quero deixar um grande desafio. Nós estamos aí com camisas para construir uma sala em Burkina Faso, para nossas crianças, para que elas não fiquem fora da escola. Você doa um saco de cimento, R$60, e você vai ganhar uma linda camisa de Burkina Faso. Amém? E eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade de poder estar compartilhando aquilo que Deus tem feito naquela nação. Que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a vocês também que estiveram nos acompanhando até aqui no nosso bate-papo. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.